Diz assim, Rute capítulo 2, versículo 1 a 13. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era seu nome Boaz. E Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra. E disse-lhe: por que achei graça em teus olhos, para que se faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das suas criadas. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da palavra e a ministração. Podem sentar-se, fiquem à vontade, em nome de Jesus. Queridos, na última mensagem, há 2 meses atrás, eu abordei o tema Boaz, um homem diferenciado. Esse foi um tema. No mês passado eu pulei um pouquinho essa questão do livro de Rute, tratei de outro tema. E hoje o tema será Boaz, um tipo do Senhor Jesus. Boaz, um tipo do Senhor Jesus. O que é um tipo na Bíblia? Queridos, o tipo é o personagem, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que possui algumas características ou até semelhanças com o Senhor Jesus, com Deus Pai, com o Espírito Santo, ou até em relação à igreja. Basicamente, isso é o tipo. Por exemplo, José foi o tipo mais próximo de Jesus no Antigo Testamento. Quem lembra de José? O Zé do Egito, né? Ele foi um tipo mais próximo. Há muitas semelhanças entre José e Jesus. Por exemplo, ele foi amado por seu pai e invejado pelos seus irmãos. Conhecemos a história. Da mesma forma, Jesus foi o filho amado do pai e sofreu terrivelmente pela inveja de seus irmãos, os judeus. José foi vendido por seus irmãos por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata por Judas. É claro que o valor não era o mesmo, mas o que está em jogo foi a venda. Outro detalhe, José desceu ao Egito em tempos de prova. Lembra? Foi vendido pelos irmãos. Provação. Chegou como escravo. Assim como Jesus também desceu com seus pais ao Egito em tempos de perseguição ainda na infância.
por ordem do imperador ou do rei Herodes. José foi perseguido injustamente, não foi? Assim como Jesus foi perseguido injustamente. José começou seu governo, interessante, aos 30 anos de idade. Jesus começou seu ministério aos 30 anos de idade. José foi exaltado depois da aflição, assim como Jesus, depois de afligido e morto, ressuscitou em glória e recebeu um nome que está acima de todo nome. José foi o salvador do seu povo, em certo sentido, dando-lhe o quê? Alimento em tempo de escassez, assim como Jesus é o salvador do mundo e ofereceu a sua própria vida para saciar a nossa fome de Deus. No entanto, queridos, José morreu e foi enterrado. Aí para a semelhança, ou seja, a tipologia termina aí. José morreu, foi enterrado. Jesus, por outro lado, apesar de ter morrido por nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação e está assentado à direita de Deus e intercede por mim e por você. Então, a tipologia trata dessas semelhanças entre os personagens bíblicos. Sendo assim, Boaz, nesse livro, representa Jesus e Ruth, não tem como negar, representa a igreja. Representa eu e você. Vejamos então essas semelhanças, queridos. Em primeiro lugar, Boaz era rico e poderoso, como vemos aí no versículo 1 do capítulo 2. Ora, tinha Noemi um parente de seu marido, homem poderoso e rico, da família de Elimeleque, e ele se chamava Boaz. Quem era Boaz? Era um empresário bem-sucedido no agronegócio da época. Um homem muito rico, tinha muitas terras, muito dinheiro, muitos empregados. Ele era respeitado, ele era honrado, era um homem estimado. Boaz era um homem íntegro, com muita influência, bastante poder, diz o texto, poderoso, valente. Da mesma maneira, nosso Senhor Jesus Cristo também é respeitado. Ele é honrado, íntegro, influente, rico e muito, muito, muito poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. A prata e o ouro lhe pertencem. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, através de Jesus, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Jesus é o Criador do universo. Ele é honrado e é adorado até pelos anjos. Hebreus 1, versículo 6, diz assim: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Não é o reverenciem, mas o adorem. Ele é o Senhor do universo. Colossenses 1,16 diz que nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. No entanto, mesmo sendo rico e poderoso, Jesus tomou a forma de servo. Ele se fez carne e habitou entre nós, diz a palavra, cheio de graça e verdade. Filipenses 2, versículo 6 e 8 diz que, embora sendo Deus, Jesus não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Doutrina da encarnação do Verbo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Tente você imaginar alguém que é rico e poderoso, como diz a palavra, assumir a forma de servo.
Tente imaginar por um instante Bernard Arnault, não sei essa pronúncia, o homem mais rico do mundo, com a fortuna de 217 bilhões de dólares, exercendo a função de empregado em uma de suas empresas. Tente imaginar. Só que ele ia estar ali, fingindo. Jesus não fingiu. Ele literalmente se fez servo. Ele veio a esse mundo. Veio. Pare para pensar. Boaz era um homem rico e poderoso. Mas pelo que tudo indica na Bíblia, no livro de Ruth, ele morreu rico e poderoso. Morreu. Ele nunca se fez de servo em seu ramo de agronegócio, né? Ele não foi cuspido, açoitado e maltratado por amor a Ruth. Não, ele não precisou morrer numa cruz para resgatar Ruth. Não, mas Jesus, sendo rico e poderoso, sendo Senhor dos céus e da terra, se fez pobre e fraco por amor a todos nós. Por amor a você, por amor a mim. 2 Coríntios 8, 9, diz assim: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriquecesses. Agora, surge uma pergunta: em que sentido Jesus, sendo rico, como disse o texto, se fez pobre e fraco? Qual é o sentido? Qual a lógica? Queridos, antes da encarnação, ele era Senhor do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas quando abriu mão de sua glória e desceu a esse mundo tomando a forma humana de homem, ele se tornou pobre e limitado, mesmo continuando sendo o Senhor do universo. Ele deixou seu trono, queridos, para ser escravo. Pare para pensar, imaginar isso. Ele deixou as mansões celestiais e desceu a esse mundo, onde não tinha, diz a Bíblia, onde reclinar a cabeça. E o ponto alto da sua pobreza foi quando se fez pecado por amor a nós, morrendo na cruz do Calvário em nosso lugar. Na cruz, Jesus se tornou o miserável dos miseráveis, fazendo-se maldito para que fôssemos benditos. Ele se fez maldito, porque a Bíblia diz que maldito todo aquele que fosse pendurado na cruz. Mas depois de ter morrido a nossa morte, ele ressuscitou em glória e hoje habita as alturas e intercede, como já disse anteriormente, por cada um de nós. É disso que trata Filipenses 2, versículo 9 em diante, que aí seriam os degraus da exaltação, que diz que por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Segundo lugar, Boaz amou Ruth primeiro. Isso é lindo. Boaz amou Ruth primeiro. Versículo 2, capítulo 5 a 7. Depois disse Boaz a seu moço, que está posto sobre os segadores. Perguntou: de quem é essa moça? Chegou no campo, viu que tinha uma moça trabalhando, era estranho, ele não conhecia, ele perguntou: de quem é essa moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os segadores, e disse: esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-la entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Mulher de fibra, trabalhadora. Vai ser o tema da próxima mensagem. Ruth, uma mulher de fibra. Desde manhã, ralando. Tudo indica, queridos, que Boaz amou Ruth muito antes dela se afeiçoar por ele. Ele já amava ela anteriormente. Na verdade, Ruth nem sabia da existência de Boaz. É como aquele jovem que diz, né, que está namorando a menina, mas a menina não sabe ainda. Porém, queridos, Boaz estava muito bem informado acerca dela. Ele sabia.
que Ruth era viúva. Boaz sabia que Ruth era pobre, desamparada, carente. Boaz sabia que Ruth havia deixado sua terra para acompanhar sua sogra até Belém. Sabia de detalhes da vida de Ruth. Sendo assim, Boaz deu os primeiros passos para suprir as necessidades de Ruth. Como? Foi Boaz que ordenou aos seus trabalhadores para que deixassem cair, as espigas de propósito para que ela colhesse. Deixa cair algumas aí extra, hein? Não impeça ela de buscar não, hein? Já estava suprindo as necessidades dela. Ou seja, Boaz já estava de olho em Ruth, muito antes dela nem sequer saber que ele existia. Ele estava cuidando de Ruth, já estava zelando pela vida de Ruth. Enfim, Boaz já amava Ruth antes de Ruth amar a Boaz. Porque no final da história, não tem como guardar o segredo, né? Eu não sou baú, eles vão se casar. Na primeira mensagem eu li todo o texto, já mostrei até o final. Então no final você vai ver, se casaram. Da mesma maneira, queridos, o Senhor Jesus, Ele nos amou primeiro, assim como Boaz amou Ruth primeiro. Jesus colocou seus olhos em nós, quando não estávamos nem aí para Ele. Para pensar na tua vida, Grécia. Eu penso na minha. Nos bailes funks da vida, como DJ, aonde eu conheci Biana, que era a funkeira. Às vezes chegava à noite, de madrugada, pelas ruas da Trindade. Quantos livramentos! Então Deus estava ali com o olho já guardando. Quantos livramentos! 1 João 4,19 diz que nós o amamos, simplesmente porque Ele nos amou primeiro. Simples assim. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E isso é interessante, pois a Bíblia afirma que a iniciativa da salvação vem de Deus e não do homem. A iniciativa da salvação vem de Deus e não do homem. Isso porque foi o Espírito Santo que primeiramente nos convenceu do pecado e nos levou ao arrependimento. Essa é a missão do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se ele convence a todos, eu creio que ele bate a porta de todos, mas nem todos se convencem que precisam de um Salvador. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor primeiro. Deus amou. Não quer dizer que todos vão ser salvos só porque Deus amou o mundo. Como disse no discipulado na sexta-feira passada, Deus amou, ou Jesus amou o jovem rico, mas mesmo assim, provavelmente ele foi para o inferno, mesmo tendo sido amado por Jesus. Jesus o amou, diz o texto. Foi Deus, então, que nos amou primeiro. Quando estávamos mortos em delitos e pecados, Deus tomou a iniciativa de nos salvar, enviando seu Filho Jesus para morrer por nós. A parte que cabe a mim e a você é aceitar ou receber esse cuidado e essa salvação e fazer como Ruth, que depois de tanta demonstração de amor e carinho por parte de Boaz, ela curvou-se, Ruth 2,10, curvou-se diante de Boaz com o rosto no chão e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Essa é a nossa expressão. O que fizemos para merecermos tanta bondade, tanto cuidado, tanta misericórdia, tanto perdão? Não fizemos nada. Não fizemos nada de bom para recebermos tanta bondade, queridos. Tanta misericórdia, tanto amor e tanto perdão e tanto cuidado. Sendo assim, quando a preocupação em relação ao futuro bater a porta do teu coração, como constantemente bate na porta do meu coração, temos que nos reportar a um texto fabuloso, lá de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Entreguem-lhes todas as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vocês. Você se sente cuidado por Deus?
Ele tem cuidado de vós, diz algumas versões. Deus tem cuidado de nós, assim como Boaz cuidou de Ruth. Ele trabalha em nossas vidas, queridos, quando pensamos que Ele se esqueceu de nós. Parece até uma incógnita, né? Ele cuida quando nós pensamos que Ele não está cuidando. Veja bem, Ruth acordou aquele dia, e o capítulo 2 do livro de Ruth é um dia de trabalho na vida de Ruth. O capítulo 2 todo. Ela sai de manhã para o trabalho e volta só à tarde com bastante mantimento. Esse é um dia de trabalho. Ela acordou aquele dia como se fosse mais um dia. Porém, Deus estava trabalhando a favor dela enquanto ela dormia. Sabia disso? Deus estava agindo enquanto ela descansava. Você sabia que Deus trabalha no turno da noite? Deus trabalha no turno da noite. Irmãos, trabalhar à noite é complicado e estranho. Eu já trabalhei 4 anos à noite e sei muito bem o que é isso. Talvez alguns aqui saibam. Quando todos se preparam para dormir, você se prepara para sair. Você chega numa empresa que é 3, 4 horários, como eu trabalhei na 1001, chegava lá, tinha todo o turno saindo 10 horas da noite e eu começando. Eles estavam batendo o ponto da saída e eu batendo o ponto da entrada. É estranho? Irmãos, tudo à noite é diferente. O trânsito diminui, não é isso? O ar fica mais frio. O comércio se esvai, não tem mais ninguém nas calçadas. À noite, a vizinhança fica, geralmente, silenciosa, a não ser quando a comunidade tem baile funk a noite toda. As calçadas ficam vazias e o silêncio costuma ser extremo. A maioria das janelas à noite ficam escuras, apagadas, todos estão dormindo. Os carros ficam nas garagens, é ou não é? E quase todos dormem. Quase todos, pois existem aqueles que trabalham à noite. E uma dessas pessoas é Deus. Ele não dorme, ele não cochila, ele não dormita. Não. Já pensou nisso? Ele está ocupado enquanto dormimos. Ele está a postos quando sonhamos. Ele está completamente ligado quando já tiramos a tomada do plug. Tiramos, já apagamos. Ele está acordado. Este é o Deus que se move, queridos, fora do nosso campo de visão. Ele se ocupa com tarefas além do nosso entendimento. Ele estava cuidando de Ruth, enquanto Ruth estava dormindo, abrindo os caminhos. Não foi por acaso que Ruth saiu e foi exatamente no campo de Boaz colher espigas. Não foi por acaso, não, foi propósito. Enquanto Ruth dormia, Deus estava preparando Boaz para resgatar e mudar a sua vida. E é isso que o texto mostra. Nosso Deus trabalha no turno da noite. Ele pensa, planeja, controla, vigia, sente e age enquanto estamos debaixo do cobertor. Quentinho, uma noite fria, ele está agindo, está trabalhando. Salmo 3,5 diz: e eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Salmo 4,8: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esse é um lado da história, esse é um lado. O outro é que nem sempre nos damos conta que Deus está trabalhando a nosso favor. Não sei se acontece com você, mas existem momentos que pensamos que Deus não está fazendo nada de novo em nossa vida. Somos tentados, pelo menos eu. Talvez Deus esteja ocupado, trabalhando durante a noite para o outro, né? Mas não para mim. Para outras famílias, mas não na minha.
Deus está sim, trabalhando, eu creio, a Bíblia fala. Não dormita, não cochila. Mas no outro, é o ditado, aquele lema da grama mais verde, né? A do vizinho, ela é mais bonita, mais enverdeada. Queridos, às vezes podemos até pensar que ele faz hora extra para abençoar os outros, e não a nós. Não sei se você é tentado a pensar assim, como eu já disse, eu sou. E em meio às minhas frustrações, em meio aos meus desânimos, dívidas, dúvidas, sou tentado a pensar que Deus trabalha na vida do outro e não está fazendo muita coisa na minha vida. Muitas vezes, não sei se isso se passa no teu coração, mas se passa muitas vezes na minha vida. E Biana aqui é testemunha. A vida é um tédio sem fim, mas a vida do outro parece uma aventura diária. Tudo dá certo para o outro. As coisas são mais fáceis. Para mim, sempre é mais difícil. Porém, queridos, quanto a mim, por mais que eu não veja, um cartaz escrito, eu estou trabalhando na sua vida, assinado Jesus Cristo, eu não vejo isso. Por mais que tudo esteja escuro e sombrio, eu creio que Deus trabalha no turno da noite. Por mais que eu não entenda como é o trabalho dele, eu creio que ele está trabalhando em minha vida e na sua vida, assim como estava trabalhando na vida de Ruth. E até o final desse livro, desse estudo, dessa mensagem, nós veremos o quanto Deus trabalhou em silêncio na vida, não só de Ruth, mas também na vida de Noemi e na vida de Boaz. Ele continua trabalhando. Isso por quê? Como diz lá Isaías 64:4, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Deus trabalha. E Ruth esperava em Deus. Ela saiu de Moabe para Belém, seguindo a sua sogra e o Deus da sua sogra. Muitos desafios. Ela esperava em Deus. E Deus estava trabalhando na vida dela. Terceiro, queridos, Boaz foi gracioso em relação a Ruth. Veja comigo o capítulo 2, versículo 8 e 9. Boaz foi até Ruth e disse: ouça, minha filha, quando for colher espigas, fique conosco, não vá a nenhum outro campo, acompanhe as moças que trabalham para mim, observe em que parte do campo estão colhendo e vá atrás delas. Avisei os homens para que não a tratem mal, e quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Quanta bondade de Boaz para uma estrangeira. Queridos, Ruth era uma mulher viúva, já vimos, pobre, estrangeira, sem condição alguma de reivindicar nada. Não tinha o que reivindicar, não tinha. Ela veio de Moabe, que simboliza o mundo, para os campos de Boaz, que simboliza a igreja. Boaz, diz o texto aqui que acabamos de ler, acolheu Ruth em seu campo, assim como Cristo acolhe a sua igreja em seu reino. E mais, Boaz proveu Ruth de pão, água e segurança. Isso é graça. Graça. A graça, queridos, é o favor concedido a alguém que não merece favor algum. Graça, repito, é o favor concedido a alguém que não merece favor algum. Graça significa que Deus dá o primeiro passo a fim de nos socorrer, não porque mereçamos, não, mas porque Ele nos amou e nos quer para si. E mais, somos como Ruth, cada um que faz parte da sua igreja.
Quem era Ruth? Pobre, miserável. Como diz lá a carta aos Laodicenses, pobre, cego, miserável e nu. Assim somos nós. Somos carentes de perdão, carentes de salvação, carentes de proteção. Será que merecemos ser salvos? Será que merecemos congregar numa igreja? Ou sermos batizados na água? Ou participarmos da ceia do Senhor? Merecemos? Há mérito em nós? Quanto a mim, não. Será que merecemos a presença do Espírito Santo em nós? Será? Não, queridos, tudo é pela graça do início ao fim. Se somos salvos, é mediante a graça, favor, presente, única e exclusivamente. Graça é favor imerecido. Efésios 2:8. Pela graça, você é salvo por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esse é um texto áureo, que eu gosto de estar sempre citando. Só que essa graça de Deus não é uma graça barata. Não é graça barata. A graça que nos alcançou custou um alto preço para o Senhor Jesus. 1 Coríntios 6:20 diz: porque fostes comprados por bom preço. Comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Qual é o preço? Foi preço de sangue. Fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo vertido na cruz. Não com prata ou ouro ou pedras preciosas, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. Em quarto lugar, Boaz conhecia Ruth antes de Ruth conhecê-lo. Aí entra na parte de conhecimento. Detalhes. Ruth 2, versículo 10 a 12. Depois de Boaz ter tratado Ruth com tanta bondade, com tanta gentileza, com tanta cordialidade, ela se curvou diante dele com o rosto no chão e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Eu sou apenas uma estrangeira. O que eu fiz? Não tenho mérito. Eu não tenho nada a oferecer. Foi aí que Boaz respondeu: eu sei, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra, desde a morte do seu marido. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra, para viver aqui, no meio de desconhecidos. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido o pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Irmãos, pare para pensar. Boaz sabia que Ruth era viúva. Boaz sabia que Ruth era estrangeira, pobre e necessitada. Boaz sabia também que Ruth havia deixado sua nação, seus pais, seus deuses, para acompanhar sua sogra, Noemi, até a terra de Israel. Boaz sabia tudo acerca de Ruth. Ele sabia. Ele conhecia Ruth nos mínimos detalhes. Até da escolinha do professor do Raimundo, nos mínimos detalhes. Da mesma maneira, Jesus também sabe tudo sobre nós. E glória a Deus por isso. Sabe tudo, nos mínimos detalhes. Ele conhece a nossa história, queridos. Conhece, sabe das nossas necessidades. Sabe o preço que temos pago para nos manter em sua presença, se é que temos pago algum preço. Ele sabe o que temos renunciado para segui-lo, se é que temos renunciado a alguma coisa. Ele sabe o preço que cada um tem pago para estar congregando aqui. Alguns moram longe. Ele conhece as nossas fraquezas e sabe onde somos mais tentados. E Ele não só sabe, mas como diz também a Bíblia, que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ele não deixa que a tentação seja maior
do que a capacidade individual de resistir. Só pecamos porque queremos. Deus não permite uma tentação que vá além da nossa capacidade de resistir. Jesus sabe, Ele sabe, Ele sabe. Lembra de Natanael? Filipe falou o seguinte para ele, lá em João 1,45. Encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, a expressão de Natanael. Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. E Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Olha aqui, declaração do Filho de Deus para Natanael. E ele vai e pergunta: como o senhor sabe a meu respeito? Jesus respondeu: vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Amados, Jesus sabia tudo a respeito de Natanael. Provavelmente Natanael devia estar ali orando embaixo de uma árvore. Estaria ali clamando a Deus, provavelmente. E Jesus sabia disso. Da mesma maneira, Jesus ouve as nossas orações, se é que oramos. Ele contempla o nosso esforço em buscar sua face, se é que há algum esforço. Ele sabe o quanto amamos a sua palavra, se é que amamos. Ele sabe, queridos, do que precisamos. Ele sabe aonde dói. E assim como Boaz supriu as necessidades básicas de Ruth, assim também o Senhor Jesus tem suprido cada uma das nossas necessidades, sejam necessidades materiais, sejam necessidades espirituais, sejam necessidades emocionais. Ele tem suprido tudo isso porque Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Tem um hino muito lindo, da antiga, os trigêmeos não conhecem. Cadê? Talvez conheçam, da Marina de Oliveira, cujo título é Deus Sabe. Já que eu não sei cantar, vou recitar. O Deus que entende a voz dos pássaros e sabe o que eles dizem no louvor. Conhece o caminho das estrelas e sabe de onde vêm e para onde vão. E nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele não saiba, sem que ele não deixe. E de tudo ele cuida muito bem. E da tua vida guarda também. Deus sabe o que é melhor para você, pois te conhece e entende o teu viver. Ele sabe o que se passa com você e Ele tem a solução para o teu sofrer. Confia nele que tu vais vencer. E continua: o Deus que fez girar no espaço a terra em toda a imensidão, que faz brotar do chão uma semente e conhece as batidas do teu coração, e sabe o ontem, o hoje e o amanhã, onde começa e onde termina, e pode os teus problemas resolver. Conte para Ele, para mais ninguém. Conte para Ele, não no Facebook, conte para Ele. Deus sabe o que é melhor para você, pois te conhece e entende o teu viver. Ele sabe o que se passa com você e Ele tem a solução para o teu sofrer. Confia nele que tu vais vencer. Deus sabe, Ele sabe, Ele sabe. Em último lugar, queridos, para concluir, eu sabia que eu ia alongar um pouquinho hoje, mas eu preciso terminar esse ponto. Boaz foi o remidor de Ruth. Isso é interessante. Quando Ruth se encontrou com Boaz à noite, disse a ele o seguinte lá em Ruth 3:9, que estaremos estudando mais à frente em detalhes: estende, pois, tua capa sobre tua serva,
porque tu és o remidor. Ou seja, ela o convocou a cumprir um compromisso naquela cultura. Remidor no hebraico é goel, ou parente chegado que agia como remidor de pessoas ou propriedades. Havia vários requisitos, queridos, que o homem tinha que cumprir para se qualificar como um remidor. Primeiro, ele tinha que ser um parente próximo. Segundo, tinha que estar disposto a redimir o outro. Terceiro, tinha que ser capaz de redimir finanças. Quarto, ele precisava ser livre para redimir, não podia ser casado. E quinto, ele tinha que ser capaz de pagar o preço da redenção. Esse, basicamente, eram os requisitos para exercer a função de remidor, ou goel. Boaz, diz a Bíblia, era o parente próximo, em condições de cumprir os requisitos da lei, tinha condições de casar com Ruth, gerar filhos em nome do falecido e tinha dinheiro para pagar um alto preço por amor a esse parente próximo que havia morrido. E o primeiro filho e os filhos seriam em nome do falecido. Ou seja, Boaz, queridos, é o grande tipo de redentor aqui no livro de Ruth. A redenção é o tema central desse livro. Da mesma maneira, Deus também nos redimiu. Ele nos comprou por um alto preço e nos deu uma gloriosa herança. O preço não foi pago em dólar, em euro ou em reais. Não. O preço pago para nos salvar foi preço de sangue. O sangue precioso do Filho de Deus. 1 Pedro 1, 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Esse é Jesus, sangue precioso, incontaminado, imaculado. Cristo nos redimiu. Ele pagou a nossa dívida e nos comprou para Ele. Agora nós somos o quê? A sua propriedade exclusiva. Pertencemos a Ele e Ele a nós. Sua provisão, por assim dizer, nos pertence. Suas riquezas são nossa herança. As suas justiças são as nossas vestes alvas. Éramos escravos do pecado, mas fomos libertos, redimidos e feitos filhos de Deus para a glória de Deus Pai. Concluindo finalmente, eu quero fazer alguns contrastes entre Jesus e Boaz, é interessante, é rápido. Já vimos que Boaz tinha muitas semelhanças com Jesus e Ruth muitas semelhanças com a igreja. Agora veremos os contrastes. Por exemplo, Boaz casou-se com Ruth depois de gastar parte das suas riquezas. Ele foi o remidor de Ruth, o que demandava recursos financeiros. Porém, Jesus comprou sua noiva não com dinheiro, mas com sangue, morrendo na cruz. Boaz, outro ponto, não precisou sofrer, nem morrer para resgatar Ruth, mas Jesus teve que dar sua vida em resgate de muitos. Mas um detalhe, Boaz tinha um concorrente para resgatar Ruth. Seria o outro resgatador, que veremos mais adiante. Quando Ruth pediu a Boaz para resgatá-la, segundo o mandamento bíblico, Boaz respondeu lá em Ruth 3,12, mas embora eu seja de fato um dos resgatadores da sua família, ou parente mais próximo, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Tem um outro concorrente. Eu não sou o primeiro da lista. Ou seja, havia um concorrente para resgatar Ruth. Ele era um parente ainda mais próximo do que o próprio Boaz. No caso do nosso Senhor Jesus, não havia concorrente algum. Ele era e é único. Único. Só Ele poderia nos resgatar da nossa vã maneira de viver.
Só Jesus perdoou pecados. Só Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, para nos purificar de todo o pecado. Só Jesus. Em nenhum outro há salvação, diz Atos 4,12. Porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Sendo assim, queridos, guarde isso. Só Jesus é o caminho para o céu. Não é uma denominação, não é uma religião, não é a igreja bíblica cristã, ou batista, ou presbiteriana. Só Jesus tem o monopólio da salvação. Só Jesus é a verdade que liberta. Só Jesus é a vida que vale a pena ser vivida. Um dos hinos mais lindos, vou terminar com um hino não cantando, mas mais uma vez recitando, do grupo Morada, tem como título Ele é. É só uma recitação dos nomes e qualidades do Filho de Deus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o advogado fiel. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o pastor e bispo de nossas almas. Ele é juiz. Ele é Senhor dos senhores. Ele é homem de dores. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o mestre. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a rocha. Ele é o sumo sacerdote. Ele é a porta aberta, a porta fechada. Ele é a tempestade, Ele é o vento forte, Ele é a chuva forte, Ele é tudo em todos. Ele é a água da vida, o pão da vida. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é a videira verdadeira, o Messias, o santo, o mediador. Ele é o amado e mais belo entre milhares. Ele é o carpinteiro e o bom pastor. Ele é a luz do mundo, a imagem do Deus invisível, o verbo, a pedra angular, o salvador, o servo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o todo-poderoso, o Pai eterno, o leão da tribo de Judá, o grande eu sou, o príncipe da paz. Ele é o noivo. Ele é o unigênito, o maravilhoso Emanuel, o Filho de Deus, a aurora do dia, o Amém. O Rei dos Judeus, o profeta, o Redentor, a âncora, a brilhante estrela da manhã. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E segue-se. Ele é. Ele é tudo isso que eu disse, que está na letra desse hino e muito mais. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que pega pelas nossas mãos quando estamos caídos e prostrados. Vamos ficar de pé e vamos estar orando. Glórias a Deus. Pai querido, em nome do Teu Filho Jesus, Te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar pregando a Tua palavra, anunciando as boas novas da salvação. Obrigado, Senhor, porque, como eu disse nessa mensagem, não somos merecedores de nada. Tudo é por graça, pela graça. É tudo favor, é tudo bondade e misericórdia do Senhor, Pai. O Senhor não depende de nós para nada. Nós é que dependemos de Ti para tudo. Ó Deus, em nome do Teu Santo Filho Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um aqui, daqueles que talvez se sentem esquecidos por Ti, talvez, que não veem uma luz no fim do túnel, que acha que à noite, que nos momentos mais tenebrosos da sua vida, com o diagnóstico totalmente negativo do médico, com a vida talvez financeira arrasada, não encontrem expectativa alguma e achem até que o Senhor não está trabalhando. Mas o Senhor estava trabalhando na vida de Ruth, assim como está trabalhando na nossa vida. Mesmo trabalhando em silêncio, no turno da noite, quando todos estão, ou quase todos, dormindo, o Senhor está trabalhando. E nós cremos nisso, Senhor. Lá na glória, vamos entender muitos dos seus silêncios aqui na terra. Hoje nós não entendemos, porque passamos tantas dificuldades, tantos dramas, tantas frustrações, tantos problemas, mas um dia nós vamos entender, se o Senhor quiser.
Fica conosco, Pai, abençoa a nossa noite, renova nossas forças, Senhor, cura o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, restaura-nos, Senhor, para a Tua glória, e nos põe de pé, Pai, usa-nos como instrumento em Suas mãos, levanta aqui, Pai, nessa igreja, guerreiros de oração, pregadores, evangelistas, missionários, Pai, pessoas que venham abrir mão do conforto, abrir mão, Senhor, de emprego, para estar indo no campo missionário, cumprir a Tua vontade. Levanta, Senhor, porque Tu és poderoso para manter aquele que o Senhor enviar para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.